Eu quero rapidamente ler a palavra de Deus com você. Se você puder ler Lucas capítulo 8, por favor, abra sua Bíblia, seu celular, seu tablet. Se você tiver sem Bíblia, você pode ler com o irmão que está aí do seu lado. Ele ainda vai convidar você para comer uma pizza depois. Então, é só você ler a Bíblia com ele. Oferece a Bíblia aí para o irmão que está sem Bíblia, e aí ele vai dizer: rapaz, você é tão legal comigo, vamos comer uma pizza quando sair daqui, né? Amém? Deixa Deus usar aí a vida do seu irmão para lhe abençoar. Amém. Você está comigo? Lucas capítulo 8, versículo 40. Eu vou ver na NVI, mas você acompanha aí na sua versão se for diferente. Lucas capítulo 8, versículo 40, é uma história muito conhecida. Na realidade, nós temos duas histórias aqui dentro desse texto, e elas estão muito ligadas. A Bíblia diz em Lucas 8, versículo 40 em diante, que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, diga comigo, Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Versículo 44, diz que ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Gente, que texto tão tremendo, e nós temos tanto ensinamento aqui, e eu creio que nós podemos aprender muito com a história desse homem chamado Jairo, e eu creio que Jairo é uma inspiração para nós. Nós estamos numa conferência de homens ao máximo, e eu creio que Jairo é um exemplo de um homem ao máximo. Então, que eu e você sejamos um homem tipo Jairo. Pegue na mão do seu irmão, está do seu lado, e diga para ele: se não fosse por sua causa, eu seria a pessoa mais simpática desse lugar. Agora pegue na mão do seu irmão de novo, diga para ele: eu quero cumprimentar você.
Porque eu olho para você e eu vejo um homem, tipo Jairo. Cabra. Nós precisamos de homens tipo Jairo. Nós precisamos, a nossa sociedade precisa. As famílias precisam. E nós precisamos ser homens tipo Jairo. Sabe por quê? Porque 93% dos crimes são cometidos por homens. Sabe por quê? Porque 80% dos que abandonam os estudos hoje são homens. Porque 80% da infidelidade conjugal, olha só, 80% da infidelidade conjugal é cometida por homens. E 90% daqueles que são homossexuais, e aí a gente está incluindo tanto mulheres como homens, 90% são homens, tá? Então, essa é uma pesquisa da ONG Homens no Espelho, e são índices alarmantes, né? E nós precisamos de homens que saibam cumprir o seu papel, homens de Deus, homens tipo Jairo. Nós precisamos de homens que também sejam inspiradores. Eu não sei se você conhece a história do Joãozinho. O Joãozinho chegou para o pai dele e perguntou: pai, o que é ser um homem? O que é ser um homem? E o pai respondeu: Joãozinho, homem é ter atitude, homem é educar bem os filhos, homem é orar, homem, filho, é ler a Bíblia, homem é ser santo, homem é ser cuidadoso, filho, homem é ter caráter. Aí o Joãozinho respondeu: poxa, pai, quando eu crescer, eu quero ser um homem assim, igual a mamãe. Nós precisamos ser homens que inspiram a nossa família. Se somos casados, que inspiram a nossa casa. Se somos solteiros, que inspiram aonde a gente vai, somos inspiração. E Jairo nos ensina a ser um homem assim. Primeira característica de Jairo: Jairo era um homem que valorizava e priorizava a sua família. E isso aqui, gente, isso se aplica tanto para quem é solteiro como para quem era casado. Jairo era um homem casado. Interessante, quem era o Jairo? A Bíblia diz que o Jairo, ele era líder lá da sinagoga. A sinagoga ficava ali na região do Mar da Galileia. E ele tinha muitas responsabilidades. Ele presidia os anciãos lá da sinagoga, os conselheiros. Ele era responsável pela direção dos cultos da época, era a igreja da época, né? E pelo bom andamento de todas as celebrações, de todas as coisas ali. Então ele era uma pessoa de muita responsabilidade. E por causa disso também, ele era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito influente. Agora, tanto Lucas como Marcos descreve Jairo de uma forma muito legal, e eles ressaltam uma característica muito forte, é que Jairo era um homem de muita fé, de grande fé. E apesar dele ser um líder religioso, ele não vai até Jesus, ele não procura Jesus por causa de uma questão religiosa, ele vai a Jesus por causa da família. É uma coisa muito tremenda. Ele vai a Jesus não por uma questão de religião, né? Mas ele vai a Jesus por causa de uma questão familiar. Ele tinha só uma filha, imagina só o coração do Jairo, uma filha, ela tinha 12 anos de idade, ela estava muito doente, e isso era a sua prioridade. Por quê? Porque ele priorizava a família, e nós precisamos ter esse sentimento na vida da gente. Hoje é muito dia ver pessoas distraídas com tantas coisas e esquecerem que tem uma família, né? E cada pessoa dentro da casa da gente tem necessidades. Isso é para você que é solteiro, porque deixa eu te dizer uma coisa, talvez você seja a única pessoa crente dentro da sua casa, mas você é a porta que Deus escolheu para entrar na sua casa e salvar a sua família. Então,
Mesmo sendo solteiro, você tem que priorizar a sua família, dar bom testemunho em casa, servir a sua família, obedecer os seus pais, como nós aprendemos aqui há pouco. Isso é muito importante. E nós que somos casados, nós temos filhos, nós precisamos ter esse coração do Jairo. Cantares, só anota aí, Cantares capítulo 1, versículo 6, tem uma descrição aqui muito forte. Ele diz assim: da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Do meu próprio jardim eu não cuidei. O homem pode fazer tanta coisa, ganhar tanta coisa, mas se ele não priorizar a sua família, nada disso tem valor. O pastor Josué Gonçalves tem uma frase que eu gosto muito dele. Ele diz assim, que nenhum sucesso pode justificar a perda de uma família. Sucesso não pode justificar, prosperidade nenhuma pode justificar a perda de uma família. Então nós precisamos ser como Jairo, gente que valoriza a família, que ama a família, sabe? E sabe, meu irmão, a vida não é ganhar dinheiro, a vida não é formar um patrimônio. Inclusive nós que somos pastores, a vida não é só o ministério, porque eu já vi pastores que cuidam tanto da igreja, do ministério, corre para um lado, corre para o outro, e a família, ele não cuida. Os filhos não querem ir para a igreja. Eu me lembro de um pastor muito precioso, e eu estava pregando na igreja dele, e aí eu estava hospedado na casa dele. Aí nós fomos, a gente estava saindo de casa, aí o filho dele estava lá no sofá assistindo TV. Aí eu, com toda inocência, eu perguntei, né, pastor, o seu filho, pastor, ele não vai para a igreja? Aí ele disse, depois eu te explico melhor, vou-me embora. Aí fomos, depois do culto, nós fomos jantar, e ele me explicou, tem sido uma luta com meu filho, né? Meu filho não está congregando, e meu filho, eu fiquei com tanta compaixão, porque eu vi a dor do coração daquele pai. Então, nós vamos dar o nosso melhor no nosso trabalho, você vai cuidar da sua carreira, você vai ter sucesso, meu irmão, em tudo que você coloca. Estou profetizando na sua vida, tudo aquilo que você colocar suas mãos para fazer, você vai ter sucesso, você vai ser bem sucedido, seja na sua carreira, no seu trabalho, na igreja, no ministério, em todas as áreas da sua vida, mas você vai priorizar a sua família, você vai ter uma família que segue a Jesus, você vai ter uma família que ama Jesus. Nós precisamos, sabe por quê? Porque hoje em dia, gente, as nossas famílias estão exigindo mais da gente. Hoje, os nossos filhos estão exigindo mais da gente. Nós vivemos um tempo muito complicado, irmão. Nós vivemos um tempo muito desafiante. Por exemplo, nós vivemos no meio, nessa cultura pós-modernista que a gente vive, nós vivemos numa época de muito relativismo, né? O que é o relativismo? O relativismo é um sistema, é uma ideologia que tem se emplacado em muitos lugares e querem trazer para dentro da sua casa, querem trazer para dentro da igreja, onde se diz que tudo é relativo, que não existe uma verdade absoluta. E aí, meu irmão, tudo depende do ponto de vista do outro. Por exemplo, existem princípios bíblicos, eu leio esses princípios porque eu sei a verdade, mas uma outra pessoa lê o mesmo versículo e diz, não, isso depende do ponto de vista. Então já não é mais a Bíblia já não é mais tomada como uma verdade absoluta, é o ponto de vista de cada um. E isso é terrível, e isso quer tomar a mente dos seus filhos, isso quer entrar na sua casa, mas nós somos homens que têm um coração de Jairo, nós priorizamos a nossa casa, é preciso priorizar, é preciso conversar. Eu converso com meu filho todo dia, praticamente, todo dia meu filho chega com uma história diferente da faculdade, né? Com tantas ideologias, com tanta coisa diabólica, que quer justamente acabar
com a família. E eu vou abrir aqui um parênteses. Cuidado, meu irmão, em quem você vai votar nessas eleições. Nós precisamos ser um homem tipo Jairo, precisamos ter discernimento. Cuidado, que tem gente que quer colocar comunismo e querem acabar com a verdadeira família, quer apoiar a ideologia de gênero e tanta ideologia falsa, quer implantar um sistema onde Deus está fora. Nós somos homens, né, tipo Jairo. Até na hora de votar, nós votamos acertadamente. Então, irmão, nós precisamos ser homens que se posicionam. Jairo não ficou na passividade, não. Jairo não ficou vendo a filha dele morrer. Você não vai ficar vendo a sua família morrer, a sua família ser afetada por coisas que querem matar e tirar a saúde espiritual, a saúde física, a saúde dos relacionamentos, emocional da sua família. Nós não vamos ficar na passividade, não. Nós vamos ser um homem tipo Jairo, que vai atrás de Jesus, porque prioriza a sua família. E é a segunda coisa que nós aprendemos com Jairo. Jairo era um homem que sabia a quem recorrer. E nós precisamos ser esse tipo de homem, que na hora que a coisa aperta, a gente sabe para onde é que a gente vai, onde a oração é prioridade. Você sabia que tem gente que a oração é a última coisa? Né? Surge um problema, o camarada diz, ai, eu tenho que resolver essa questão, aí eu vou falar com um cara, eu vou falar com tal pessoa, aí eu vou na justiça, aí eu vou no banco, eu vou no médico, eu vou em tal lugar, aí ele não consegue resolver a situação dele, aí ele pensa, rapaz, agora só tem um jeito, é orar. Mas oração não é a última coisa, oração é a prioridade. Deus está em primeiro lugar na vida da gente, é para Ele que a gente corre. Jairo correu até Ele. Essa mulher que entrou aqui na frente do Jairo, ela passou por essa experiência. Essa mulher gastou tudo que tinha, por causa, né, dessa hemorragia que não estancava. Essa mulher gastou com os médicos, mas ela só encontrou solução no dia que ela tocou nas vestes de Jesus. Então diga, Deus é a prioridade. Então, quando a coisa aperta, eu pergunto, para onde é que você corre? Para onde é que você vai? O que é que você faz? Jairo sabia aonde devia ir, Jairo sabia como devia ir, e Jairo sabia como pedir. Primeiro, sabia onde devia ir, ele foi até Jesus. Jairo poderia ter ido a outros lugares, tudo indica que Jairo tinha uma boa postura, uma boa posição, uma boa condição financeira, ele tinha uma boa posição social, irmão, ele era conhecido por todo mundo, a influência religiosa poderia ter levado Jairo a outras pessoas, mas ele foi até a pessoa certa, ele foi até Jesus, amém? Então nós temos que saber aonde ir. Toca no ombro do seu irmão e diga, vá até Jesus sempre. Jairo sabia como devia ir, ele foi da maneira correta, ele foi prostrado aos pés de Jesus. Ele foi até Jesus e se prostrou. Isso tem muito a ver com o que nós ouvimos agora, porque às vezes é o orgulho que está lá dentro, porque uma pessoa que tem orgulho, ela não é uma pessoa que tem facilidade para se prostrar diante da presença de Deus. E sabe, irmão, nós precisamos ser homens de verdade, porque dizem que homem que é homem não chora, homem que é homem chora na presença de Deus, na presença de Deus. Enquanto nós estávamos orando aqui, eu vi muitos homens chorando aqui. Isso não é vergonhoso, não, sabe? Isso não é fraqueza, isso é uma fortaleza que você tem, sabe? Gente e Jairo, ele se prostra, ele é humilde, ele não quer nem saber da posição social dele, ele vai até Jesus, e ele sabe como pedir, ele pede com fé e com humildade. Diga comigo, fé e humildade. Marcos capítulo 9, versículo 18, diz assim: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Então, sabia a quem recorrer. Para quem você recorre quando a coisa aperta?
Para quem você recorre? É claro que nós também não podemos usar Jesus como um sorrisal. Quem aqui já sentiu mal, comeu alguma coisa e teve que tomar um sorrisal para aliviar depois? Eu já fiz isso. Não é pecado não é pegadinha não. Pode tomar um sorrisal, viu, irmão? A gente não pode usar Jesus como um saleno, como um sorrisal, né? E uma vez eu estava falando sobre isso lá na igreja, aí pedi um copo de vidro cheio de água grande assim, e eu fiz essa ilustração inclusive, né? Comprei uns 5 sorrisal, e aí eu falando, né? Deu um desconforto nas finanças, então abre o sorrisal, vai até Jesus, Jesus resolve, passa aquela congestão financeira, aí eu continuo minha vida, normalmente, né? Há um problema de saúde, aí eu vou lá, Jesus, é como um sorrisal, né? E tomo lá aquele remédio, aí melhora a saúde, aí eu continuo a minha vida. Deu problema na família, no casamento, uma briga com a mulher, e a mulher está invocada, né? E vai lá com Jesus, né? Sabe, nós não temos que ir até a Cristo só quando a coisa aperta, nós temos que ir a Cristo sempre, sempre, tem que ser uma prática constante na nossa vida, a presença de Deus. Eu sei que todos nós somos. Oi? Fiz isso que era para acordar alguns irmãos, estou brincando. Acho que fui eu mesmo que desliguei. Vou pegar do outro lado aqui. Mas deixa eu dizer, para alguns de nós, se o dia tivesse 32 horas, não dava, né? Às vezes nós temos a sensação que trabalhamos tanto, corremos tanto, fizemos tanta coisa e não deu para fazer nada. Mas eu quero desafiar você, se você priorizar Deus, seu dia vai ser mais produtivo, vai ser mais produtivo. Então, isso exige da gente disciplina, não é verdade? Porque vida devocional, tempo com Deus, a gente chama de TSD, né? O tempo sozinho com Deus, tem que ter hora certa e lugar certo. Você precisa ter um cantinho onde você diz, isso aqui é o meu canto com Deus, é lá atrás de casa, é lá no sobrado, né? Uma vez eu estava vendo o testemunho de um pastor que ele disse, de um irmão que ele disse que ele orava no banheiro, que a casa dele era muito agitada, então o banheiro era pequeno, ele sentava, botava um hino de louvor lá no celular e ficava Jesus, 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 Jesus. O pessoal achava que ele estava com dor de barriga, demorando lá, mas ele estava adorando Jesus. Por quê? Porque era o único local tranquilo da casa dele. Mas eu não sei se é de manhã, se é de tarde, mas tenha uma vida devocional constante. Tenha uma vida devocional. Você vê que ele chegou até Jesus com muita facilidade. Não foi difícil para ele chegar até Jesus. Ele foi até, tinha uma multidão, mas ele chegou a Jesus. Ele chegou a Jesus. Então, como isso é tão importante para a vida da gente. E uma terceira coisa que eu amo na vida do Jairo, a primeira era a relação que ele tinha com a família, e como ele priorizava e cuidava da sua família, e ele era um referencial para a sua família. Segundo, ele sabia para onde correr, e sabia a quem recorrer. Terceiro, ele foi alguém que levou Jesus para a sua casa, um homem que levava Jesus para a sua casa. E deixa eu dizer uma coisa, como homem nós podemos levar muita coisa para a casa da gente. Você pode levar para a sua casa, você pode levar dinheiro, isso é muito bom, tem que levar, não é verdade? Não é errado. Você pode levar entretenimento, diversão, isso em si não é errado, todos nós precisamos de uma leveza dentro de casa, diversão, entretenimento, né? Você pode levar segurança, você pode levar coisas muito boas para dentro da sua casa, ou você também pode levar um vício para dentro da sua casa, você pode levar uma traição para dentro da sua casa, uma infidelidade, né? Você pode levar violência, de alguma forma você vai levar algo para dentro da sua casa, né? Mas
Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que levar algo que realmente vai afetar seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com seus pais, o caráter da sua família, a vida espiritual do seu lar. Você pode levar qualquer coisa para dentro da sua casa, mas a coisa mais importante de você levar é Jesus. Leve a presença de Deus para dentro da sua casa. Mesmo você sendo solteiro, olha, você é a porta de Deus para entrar dentro da sua casa. Deus vai abrir caminhos, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, mas você vai levar Jesus para dentro da sua casa, servindo a sua família, dando bom testemunho, sendo obediente, sendo íntegro, sabe? Você vai levar Jesus para dentro da sua casa, e nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Interessante que Jairo não voltou com uma sentença de morte para dentro da casa dele, mas ele levou vida e vida com abundância para a filha dele, para a família dele. A mesma coisa nós temos que levar o que é vida. E eu pergunto, você tem levado vida ou tem levado morte para dentro da sua casa? Nós precisamos levar aquele que é o autor da vida, nós precisamos levar Jesus para dentro da casa da gente. E uma coisa muito importante, meu irmão, principalmente para você que é pai, é você estabelecer um padrão dentro da sua casa. Você é o cabeça dentro do lar. A Bíblia diz, você é o cabeça, Então a Bíblia diz, olha, você ama a sua esposa, como o pastor estava falando agora há pouco, assim como Cristo amou a igreja. Então você é a pessoa responsável de cuidar. Então nós temos que estabelecer um padrão dentro da casa da gente. Tem muito homem que é o chefe da casa, mas ele não estabelece um padrão dentro de casa. Como assim, pastor? Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Filho acorda tarde, o outro não resolve trabalhar, o outro não ajuda em nada, a outra não lava a louça nem uma vez na semana. Por quê? Porque não tem uma bagunça dentro de casa, não tem organização. Mas eu queria falar sobre um padrão espiritual, quero falar sobre a área espiritual. Você precisa estabelecer um padrão. Se você é pai e você é seguidor de Jesus, você tem que estabelecer o padrão de Cristo dentro da sua casa. Você tem que chegar e dizer, olha, aqui todo mundo segue Jesus. Aqui o Senhor da nossa casa e da nossa família é Jesus. Aqui domingo todo mundo vai para a igreja. Todo mundo, sabe? Ah, pastor, mas é muita rigidez. A família moderna está indo para o inferno, irmão. Então, mas o senhor é muito quadrado, É melhor subir quadrado do que descer redondo, irmão. Sabe, querido? Então a gente tem que estabelecer padrão. Todo mundo aqui serve Jesus. Domingo é dia de ir para a igreja. Eu não vou, pastor, eu tenho que levar amarrado. Leva, irmão, bota algema, mas leva ele. Um dia ele vai te agradecer, porque você ensinou a palavra para ele. Pastor, é forçado. Enquanto mora aqui, porque tem muito pai que é banana. Não que você vai usar de violência, e não que você vai ser um cara chato, enjoado, E às vezes você acaba sendo antiquado, chato, violento não, mas rígido demais, e tem que gritar, porque você tem que usar de força. Mas por que você tem que usar de força, no sentido de falar alto, de gritar, e de se irritar, e de chutar o balde, o cachorro que está na frente? Porque você não estabeleceu o padrão. Padrão a gente estabelece, senta todo mundo na mesa, falando baixinho, usando da autoridade que Deus te concedeu. Aqui nós servimos Jesus. I love you, Jesus Christ. Nós amamos Jesus. E aqui é o seguinte, todo mundo vai para a igreja no domingo e todo mundo faz parte de uma célula. Bota um padrão. Aqui em casa tem hora para a gente ler a Bíblia, tem um momento que a gente vai fazer uma refeição todo mundo junto, eu vou ler um versículo, nós vamos ter um culto aqui em casa, pode ser só 5 minutos, mas nós vamos estudar a Bíblia junto. Aqui em casa nós servimos Jesus, aqui em casa o padrão é a verdade, ninguém mente, aqui o padrão é servir. E sabe, irmão, nós precisamos estabelecer um padrão dentro de casa, se nós somos os líderes.
né? Se eu sou o líder da minha casa, né? Lá no Ceará fala barriga branca. Você sabe o que é um barriga branca? É um homem que não tem autoridade dentro da sua casa. Né? Olha para o seu irmão e diga para ele: eu quero cumprimentar você, porque você não é um barriga branca. Você é um homem tipo Jairo. Tem um padrão de Deus na sua casa, meu irmão. O barriga branca, a mulher manda nele. O barriga branca, a mulher cumpre o papel dele. Ele não cumpre com o papel dele, ele não cumpre com a responsabilidade dele. E a mulher vive sobrecarregada, porque ela tem que cumprir o papel dela e do bananão lá. Aí quando a mulher chega, às vezes já tive que aconselhar homens: pastor, me ajuda. O que foi, irmão? Minha mulher quer me deixar. Né? O que? Eu não sei o que deu na cabeça dela, pastor. De uma hora para outra, eu vou conversar o que aconteceu, irmã. Ela diz: eu cansei. Eu cansei, pastor. Cansou de quê, minha irmã? Seu marido é uma benção. Diz: leva ele para sua casa para o senhor ver. Aí eu vou ver como o cara é um banana. O cara não tem atitude. Eu se fosse aquela mulher, eu também não ficava com aquele cara, não. Estou te falando, meu irmão. Mas aí a gente é crente, a gente acredita que Deus uniu, o homem não separa. Então a gente vai trabalhar para restaurar aquele relacionamento, mas começa ensinando o homem, que ele é o cabeça. E como cabeça, uma das principais prioridades dele é trazer a presença de Deus para dentro da casa dele. Priorize isso, meu irmão. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. Agora, às vezes você tem que vencer alguns desafios para levar Jesus para a sua casa. Às vezes não é uma coisa mais simples. Para Jairo não foi fácil. Algumas coisas que o Jairo teve que vencer. Primeiro, ele venceu a multidão, né? A Bíblia diz que Jesus disse: de mim saiu poder, né? Alguém me tocou. E Jesus fica procurando, e Pedro diz, Pedro é demais, né? Quem é que responde? É o Pedro. Pedro está dizendo, em outras palavras, né? Quem escreveu aqui foi muito educado, mas Pedro está dizendo: Senhor, qual é, Senhor? Todo mundo te aperta, todo mundo te toca, e tu ainda quer que a gente diga quem é? Não é uma multidão? Foi isso que Pedro disse. Mas Jesus disse: alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me buscou com uma fé sobrenatural. Meu irmão, Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Sabe, toda vez que você dobrar seu joelho, toda vez que você orar, toda vez que você jejuar, tenha certeza, Jesus sabe que você está tocando. Você tenha essa certeza. Então tinha a multidão, inclusive uma mulher que entrou no caminho, que deteve Jesus, enquanto a filha dele estava morrendo, e veio a morrer, né? Então no nosso dia a dia tem uma multidão que clama pela nossa atenção, o trabalho clama pela nossa atenção, as pessoas clamam pela nossa atenção, os nossos estudos, é tanta coisa, meu irmão, tem uma multidão atrapalhando a gente. Mas eu vou falar novamente para você, nós precisamos ser focados e saber o que nós queremos. Eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida, eu vou priorizar o Senhor, então eu vou arranjar tempo para Deus na minha agenda. Segundo, ele teve um outro obstáculo. O que é? A própria família. Às vezes é uma dificuldade de família. Às vezes é alguém dentro de casa que dificulta a coisa. Aqui no caso dele, né? Às vezes você tem que lutar contra a incredulidade da família. Às vezes não é só família direta, às vezes é a família indireta, às vezes é a sogra, o sogro, e você tem que tratar com amor, com respeito, com carinho. Às vezes é um familiar distante que fica criticando você: esse crente, esse evangélico, esse isso, esse aquilo, e você não pode desistir, você tem que seguir firme com Jesus. Jairo, por quê? Porque chegou alguém da casa dele e disse: sua filha morreu.
olha, a sua filha morreu. Então não incomode mais o mestre. Quem foi? Foi alguém de dentro da casa dele, alguém da família dele. Mas ele disse: eu não vou desistir, eu vou até Jesus. Eu vou até Jesus. E às vezes você tem que ser aquele que vai gerar a fé dentro da sua casa. Existe um momento talvez que a sua esposa, ela está desanimada, ela não acredita. Você diz: eu continuo acreditando. Às vezes é um filho que está desanimado na fé, mas você diz: eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Você tem, homem, que ser o grande motivador espiritual da sua casa. Jairo fez isso. Esse familiar dele chegou já desesperançado, já morreu, ou seja, não tem jeito, não adianta. Jairo disse: você está falando isso, mas eu vou continuar na minha fé. Pega carona na minha fé, quero te encorajar, vamos lá, porque ainda existe Jesus. Enquanto tem Jesus, tem a esperança de um milagre acontecer. Amém? Ele teve que vencer então a falta de esperança, porque parecia que tinha morrido. E às vezes nós encaramos situações que parecem ser impossíveis para a gente. Existe um momento que você não sabe o que fazer, não sabe o que fazer. Eu já me vi em situações assim. Certa vez eu estava numa situação tão difícil financeiramente, alguns anos atrás. Eu estava, meu orçamento estourou, eu tive, problema de carro, eu tive várias situações, e quando eu vi, eu estava com uma dívida grande que meu salário não dava, e no outro mês eu estava pedalando, jogando a coisa para frente, e parecia que não tinha jeito. Eu queria vender já um carro, eu estava assim que não sabia o que fazer, mas eu fui para os pés do Senhor, orei, jejuei, e Deus proveu. Foi um milagre, então nós precisamos depender de Deus. Nunca perca a esperança, nunca perca a esperança. E Jairo foi contra tudo e contra todo mundo, né? Ele teve que vencer os obstáculos, a falta de esperança, a falta de fé, e se manter firme. E ele fez a parte dele. Então, querido, você não tem que fazer os milagres acontecerem, você só tem que fazer a sua parte. O resto é com Jesus. Quando você faz o que você pode fazer, Deus aparece e faz o que você não pode fazer. Eu vou repetir para você: quando você faz a sua parte, quando você se posiciona, quando você faz o que você pode fazer, Deus aparece e faz o que você não pode fazer. Deus é fiel, em nome de Jesus. E nós vivemos dias bem desafiantes, mas nós temos que ser homens tipo o Jairo. Isso me lembra uma história de um garotinho que estava viajando sozinho no avião. Você sabe que crianças, tendo autorização, podem viajar sozinho no avião. Então a aeromoça pegou e colocou ele, né? Tinha 3 cadeiras, logo a fileira da frente, e colocaram ele bem no meio, aquele garotinho, e com um crachá, né? Bem grandão aqui, né? E colocaram ele do lado de uma senhora e um homem aqui desse lado, e todo mundo conversando, e disseram: poxa, mas você viaja sozinho? Ele disse: sim, você não tem medo? Não, eu não tenho problema não, eu estou viajando sozinho. O avião subiu, aí veio muita turbulência, né? De noite, quando olhava pela janela aqui, meu irmão, era só raio, só trovão, e aquelas nuvens escuras que só dava para enxergar por causa do relâmpago. Brá, 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 e o avião, chacoalhava, e aí todo mundo, e meu irmão, nessa hora, todo mundo se arrepende dos pecados. Você já viu isso? Porque a coisa aperta, todo mundo orando, pedindo perdão, um puxando, a mulher do lado puxando o terço, e o homem aqui do lado orando, pedindo perdão, e o outro desesperado, né? Até a aeromoça, porque meu irmão, o último que para de rir no avião é a aeromoça. O avião está
tremenda, ela está, senhores, né? Até a aeromoça mudou o semblante. O homem aqui do lado não aguentou e voltou para o garotinho e disse: como é que você consegue? Está todo mundo desesperado, era para você estar chorando aqui, cadê meu pai, cadê minha mãe? Era para você estar desesperado aqui nesse voo, com essa turbulência, tudo escuro lá fora, você não tem noção que o avião pode cair, e você está aí tranquilo, sem medo. Aí ele respondeu bem tranquilo. Ele olhou para aquele senhor e disse: mas por que eu vou estar com medo? O meu pai é o piloto do avião. E ele me disse: filho, vai tranquilo, porque o papai está no comando. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós homens, nós enfrentamos muitas turbulências. Ser um homem de Deus, ter uma postura de Deus, ser um homem ao máximo, exige postura e enfrentar turbulências. Mas lembre, o papai está no comando. O papai do céu está no comando. Apenas seja como Jairo, que priorizou sua família, mas não somente a sua família, ele priorizou Deus e levou a sua presença para dentro da sua casa. Amém? Vamos ser um homem como Jairo. Essa é a palavra que eu trago para você hoje. Sabe, a nossa sociedade precisa de gente como você, como Jairo. Gente que tem postura, gente que se posiciona em Deus, onde existe um relacionamento com Jesus, não existe uma religião. Existem evangélicos religiosos. Você sabia disso? Até dentro da igreja evangélica tem gente que é religiosa, né? Ele é religioso. O que é o religioso? O religioso é alguém que vive de rituais, né? Eu tenho o ritual do dízimo, porque senão o diabo vai destruir minhas finanças, aí eu vou lá e dou o dízimo todo mês, né? É um ritual. Eu vou para a igreja todo domingo, porque crente tem que ir para a igreja todo domingo, né? Se bem que tem uma turma aí que perdeu o valor de ir para a igreja domingo depois da pandemia, né? Mas vai para a igreja domingo. Não, por que você vai para a igreja? É porque eu sou crente. É igual aquele camarada que não queria ir para a igreja, a mãe dele ficou lá chaculejando ele: acorda, menino, você tem que ir para a igreja, né? E o menino já tinha 42 anos, e ela: bora para a igreja, meu filho, bora para a igreja. Ele com sono disse: me dê 3 razões pela qual eu tenho que ir para a igreja, né? Ela disse: primeiro, porque você é crente, e o crente vai à igreja. Segundo, é porque hoje é domingo, né? E domingo é o dia do Senhor. Ele disse: e a terceira? Ela disse: porque você é o pastor da igreja, levanta que o culto está começando. Ele não era pernambucano não, irmão, não era não. Eu não sei também, eu acho que não era cearense também não. Mas até vim para a igreja, sabe, esse momento que nós temos de louvor no culto de celebração, eu às vezes vejo pessoas que chegam atrasadas no culto, porque não tem um homem que se posiciona ali. Às vezes o cara chega com a família atrasado, aí alguém fala: poxa, você chegou atrasado? Diz: não, vim para o culto, só perdi o louvor. Eu digo: você só perdeu o louvor, barriga branca. Você só perdeu a oportunidade de adorar o Rei dos Reis. Eu sempre digo para os irmãos lá: se você chega atrasado, você perde a oportunidade de entregar algo para Deus, que é a sua adoração. Se você sai antes do culto terminar, você perde a oportunidade de receber algo de Deus. Então, se você chega atrasado, você perde a oportunidade de entregar algo para Deus. Se você sai antes do término, você deixa de perder algo precioso, você perde algo precioso, você deixa de receber algo. É claro, às vezes uma doença, uma coisa, né? A pessoa tem que ir para o hospital, tem que sair antes. Mas sabe, irmão, nós não podemos ser pessoas religiosas. O louvor está lá, e a pessoa, ela não levanta nem o dedo, ela não faz nem assim com o pé, né? A alegria do Senhor, ministro de louvor, a alegria do Senhor é a minha força. Ele lá dentro diz: que exagero,
precisa pular, se esgoelar tanto assim. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. A pessoa nem respirar espiritualmente, mas ela está respirando. Meu irmão, você está no culto, é um louvor, salta, ou então vai tratar da osteoporose. Pode ser uma osteoporose espiritual. Mas sabe, irmão, se não dá para saltar, mas pelo menos na panturrilha, sabe, bate palma. Seu filho está vendo. Você tem que ser exemplo e inspiração para ele. A adoração, meu irmão, parece que o braço pesa. Eu sei que cansa ficar 15 minutos com a mão levantada, mas em alguns momentos levanta a mão, em outros momentos levanta só uma, cansou essa, levanta outra, mas te expressa, canta, a letra está lá, abre essa boca e adora. Mas sabe por que pastor, eu não tenho ânimo para isso? É porque virou religião evangélica. Nós precisamos de um relacionamento vivo, apaixonado por Jesus. É quem tem esse relacionamento vivo, apaixonado por Jesus, que vê os milagres da ressurreição dentro da sua própria casa, da sua própria família. Deus está nos chamando, irmãos, para sermos homens ao máximo, homens que não andam no meio, no médio, né? Então, você sabe, tem gente que diz: não, eu não estou lá embaixo, eu não estou lá em cima, mas também eu não estou lá embaixo. Na fé eu estou no meio, estou no médio. É daí que vem a palavra medíocre. O medíocre, ele vive no meio, na média. Você é um homem de Deus, você é acima da média. Você é um homem ao máximo. Você é um homem que nem Jairo. Você quer isso? Sua família quer isso. A sociedade aí fora quer isso. O mundo clama pela manifestação dos homens de Deus. Um homem como Jairo, um homem como você. Eu olho para você, eu vejo esse homem aí, e eu creio que Deus está renovando essa graça através de tudo que você ouviu, através dessa conferência. Eu quero parabenizar a igreja por essa conferência, por investir na vida dos homens, porque aqui nós temos em Garanhuns, né, em Caruaru, no Salgueiro, aonde mais, gente? João Pessoa, aonde mais? Caruaru, né? Onde mais? Tem mais alguma cidade aqui representada? Sabe, seja qual for a sua cidade, tem homem ao máximo lá, tem homem de Deus. Os Jairos estão agindo e são o sal da terra, estão influenciando todo mundo para a glória de Jesus. Eu quero orar com você. Fique em pé agora, em nome de Jesus. Coloque suas duas mãos no seu coração, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada irmão que está aqui hoje à noite. Obrigado por cada homem que está aqui, Senhor. Deus, nós nos inspiramos na vida do Jairo. Ó Deus, até a atitude dele. Ele não brigou com aquela mulher quando ela entrou na frente dele. Ele não falou para ela: eu estou na frente, não vai furar. Não, ele teve compaixão daquela mulher, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele valorizou o mover de Deus na vida daquela mulher, mesmo que isso custasse a vida da sua filha. Mas é porque ele valorizava pessoas. Ele era um homem piedoso. Deus, nos ajude a ter o coração de Jairo, a valorizar a nossa família, a cuidar da nossa família. Eu oro pelos que estão aqui, são solteiros, e as suas famílias ainda não converteram. Dá uma graça, dá uma unção. Ó Deus, abençoe o testemunho, Pai. Intensifica a tua presença na vida desse irmão, em nome de Jesus, para que Jesus brilhe dentro da sua casa. Eu creio e me uno em fé que toda a sua família vai seguir a Jesus. E na próxima conferência de homens, seu pai vai estar aqui com você. Seus irmãos vão estar aqui com você, seus tios vão estar aqui com você. Deus, eu oro, Pai, pela família de cada um que está aqui. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que essas famílias haja um ambiente de amor, de carinho, de perdão, de respeito, de cumplicidade, de fé, de milagres, de alegria.
Deus, eu oro, Pai, por cada um aqui, para que a nossa primeira atitude seja sempre buscar o Senhor. Nós queremos priorizar o Senhor, correr para o Senhor no nosso dia a dia. E nos ajude, Senhor, a levar a Tua presença para dentro da casa da gente. Nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter conforto, queremos ter saúde, queremos ter segurança e alegria e muitas realizações dentro da casa da gente. Mas a coisa principal e a mais importante é a Tua presença. Se nós tivermos a Tua presença, Senhor, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. E obrigado porque com a ajuda do Espírito Santo, todo obstáculo, todo desafio será vencido, em nome de Jesus. Obrigado porque o nosso papai é o Senhor. O nosso papai está no comando da nossa vida e de todas as circunstâncias, em nome de Jesus. E todas as tempestades, todas as turbulências serão vencidas, em nome de Jesus. Eu queria que você procurasse alguém e você desse um abraço nesse irmão aí. Escolhe alguém para você dar um abraço. E você diz: olha, eu estou abraçando um homem tipo Jairo. Aleluia. Amém. Diga para ele: eu estou abraçando um homem tipo Jairo. Aleluia. E você abraça outro e diga: eu estou abraçando um homem candidato a comer uma pizza quando a gente sair daqui. Aleluia.